Darlene. Olá, eu vou só convidar a Renata aqui um minutinho. Ai, um minutinho. Eita. Todo mundo, vixe Maria, peraí. Ei, tá Ei, Ju, tá boa? boa? Eu tô e Tudo você. ótimo. Tava apanhando um pouquinho aqui pra variar do Instagram. Deu certo. Tá bom que dá tempo o pessoal ir entrando aqui enquanto Ah, a é, com gente certeza. ajeita. E acho que o horário facilitou um pouquinho também, tá menos Mais fácil a movimento aí internet. nas redes Ixi, sociais, né? ó, Tia dando aí pra gente. Acho que Ei, agora tá Tê, bom. tá boa? Vamos lá, reeditar aqui. Tá dando pra ouvir bem, Ju? Eu tô ouvindo perfeito. Eu coloquei um fonezinho aqui, você também tá, né? É, coloquei. O pessoal tá escutando bem, gente? Da última vez a gente perguntou também só pra saber se tá todo mundo escutando. Tem Ótimo. dificuldade? Alguém dá um alô pra gente se tá escutando? Tá, né? Tá ótimo, obrigada, gente. Vamos lá. Vou esperar mais um pouquinho e a gente já começa. O que você acha, Rui? Fica à vontade, Ju. Eu queria primeiro agradecer que eu e Ju ficamos super felizes. A gente foi trocando umas ideias aí desde o momento Uhum, que, né, Ju gentilmente aí teve essa ideia de fazer esse convite, porque a gente sabe que uhum. é uma demanda crescente, assim, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao que pode ou não ser feito. Aí uma coisa aqui. Ó. De cuidados, né, de rotina Uhum. com os cabelos e couro cabeludo, e muita gente se manifestou e nós ficamos muito felizes, Muita. né, Ju? Que não só mulheres quanto homens também. Eu acho que dá pra gente depois, se for o caso, até segmentar, deixar uma live só focada Só para os para cuidados masculinos, que eu acho específico que para os homens. isso. Vale a pena. Eu queria agradecer, Rê, que você aceitou o meu convite, tá? Eu só vou introduzir, assim, mais ou menos, né? Juliana, médica dermatologista, colega de Rê, né? Da vida e da medicina dermatologia. Rê é especialista em cabelo e terapia capilar, né? Doenças do couro cabeludo, vai de tratamento clínico, diagnóstico até cirúrgico, né? Lembrar que você faz tudo, né, Rê? Completíssima. E questão de cabelo é um tema muito procurado, Rê, muito procurado. Se apresenta um pouquinho para mim, por favor, e conta como é que é esse universo seus aí do cabelo. Então, Ju, fico feliz aí pela apresentação, mas é mais ou menos isso. Eu acho que dentro da residência de dermatologia, a gente vê o quanto é crescente, o quanto a demanda diária de queixas relacionadas a cabelo é grande. Por isso que surgiu um braço aí dentro da dermatologia, que nós chamamos de tricologia, em que a Uhum. gente dedica exclusivamente para isso, praticamente, né? Então, eu acho que é uma coisa que nós todos, dermatos, sendo especialista ou não, a gente tem que estar por dentro, Tem, a gente com tem que saber certeza. orientar os pacientes, porque às vezes, ou no salão de beleza, o cabeleireiro, ou a vizinha, todo mundo Sempre. acaba dando uma opinião e muitas vezes uma opinião que pode trazer algum prejuízo para a saúde do Em cabelo vez e de saúde da benefício. paciente. É. Exatamente. Eu queria aproveitar. Alguém tá escutando algum barulho aqui além da minha voz? Não, né? Tá Eu escutei um escutando, Rê? minutinho só, Ju, agora não. É que meu cachorro sem querer ligou a TV. Aí vamos lá. Mas vamos lá. Acontece. É porque eu aproveitei esse tempo que a gente está em casa, que muita gente manda perguntas sobre dicas, sobre cuidados, tirando dúvidas mesmo, que já que tá tendo, né, tava tendo uma certa dificuldade para consultar, eles queriam esses esclarecimentos. Então, vamos fazer um bate-papo, que eu vou fazer algumas perguntas para você que eu recebi, você me faz algumas, a gente vai complementando, tá? Você vai complementando aquilo que você acha que tem que acrescentar e tudo. Combinado? Ótimo, combinado. Vamos lá? A pergunta, assim, que eu escuto, que eu mais escuto nessa época, queda de cabelo. Ai, meu cabelo tá caindo muito, piorou agora, o que que eu faço? Rê, e aí? Então, a queda de cabelo, ela pode acometer qualquer pessoa, qualquer sexo, Uhum, qualquer faixa etária, inclusive crianças. E o que eu tenho observado nessas últimas 3 semanas aí, mais ou menos, né, de quarentena aqui na nossa uhum. região, eu acho que tem umas 3 semanas mais ou menos que se 3 tornou um ou pouco 4 quase. Uhum, mais eficaz, é que a percepção das pessoas mudou bastante nos últimos dias. Então, uhum, seja pelos fatores externos que a gente tem que sim avaliar,
Então, como que eu posso orientar esses pacientes? Vocês estão em casa, muitas vezes nós começamos até a assumir a faxina da casa, então a gente consegue encontrar mais os fios de cabelo na cama, no banho, na hora que vai limpar, né, o chão dos cômodos. Então, observe aquela quantidade de fios. Se você realmente acha que está fora do seu padrão habitual, vale a pena sim procurar, seja através, né, de consultas, se você for uma faixa etária que te permita, né, com todos os cuidados aí pela quarentena, ou até mesmo as teleconsultas, né, Ju, que estão ajudando bastante aí. Neste momento melhorou não é o muito. ideal, mas é uma maneira da gente ajudar, Tentar né, ajudar. esses pacientes. Os fatores nutricionais são super importantes, então tentem manter, apesar da rotina ter mudado bastante, uma alimentação adequada. Lembrando que 90% do nosso cabelo é queratina, que é a base de proteína. Então, em todas as refeições, eu sempre oriento isso aos pacientes, tentar fracionar a quantidade de proteínas, né, saudáveis ao longo do dia. Frutas e verduras por conta de fontes de zinco, selênio, a própria biotina também a gente consegue obter um pouco nesse sentido. Não tomar medicamentos, evitar a automedicação nessa fase, porque existem remédios que às vezes os pacientes nem sabem, né, Ju? Pode aumentar a queda, ser os causadores, né, da queda. Isso, causadores da queda. E infecções, caso o paciente apresente algum sintoma como febre, sintoma respiratório, ou ele tenha, às vezes, até passado por um procedimento cirúrgico há pouco tempo antes, né, Ju? Esse reflexo, ele pode acontecer, a queda de algumas cabelo, semanas antes, né, assim, até meses antes, né, 3 ou 4 meses antes, ele tá tendo esse reflexo só agora. E ele, às vezes, não associa, né, porque a gente não conversou, não consultou, não tem esse conhecimento. Isso é verdade. Então, eu falo com os pacientes assim, a média, Ju, é corretinha, igual você falou, em torno de 3 meses que geralmente acontecem os fatores desencadeantes. Então, às vezes foi um procedimento, alguma coisa que o paciente fez meses atrás e que hoje ele está muito preocupado, mas a gente tem que ter um pouquinho de calma e paciência, lembrando que o fator emocional em queda de cabelo tem uma relação extremamente importante. E aí, nesse tentar momento, procurar então, seu dermato. Nesse momento que a gente está vivendo, não tem como. E uma coisa que eu acho importante também, Ju, você até dá uma orientada para o pessoal, que enviaram bastante perguntas a respeito disso, é a respeito do que nós dermatos consideramos como correto em relação à frequência das lavagens e à higiene do couro cabeludo. O que você recomenda aí para todo mundo? Eu recomendo, vou te falar tudo que eu faço, tá, Rê? Acrescenta aí. O que eu recomendo? A questão da lavagem do couro cabeludo ela é muito individual, tá, gente? A gente vai falar de uma forma geral aqui, mas é claro que existem situações que são sempre individuais. Mas a gente leva em consideração o trabalho da pessoa, né? Aqueles que estão trabalhando, se tem que usar alguma coisa que cobre o couro cabeludo, seja o capacete, alguma coisa de proteção, né? Um chapéu, não sei, alguma coisa. Ou gente que pratica muita atividade física, que fica com o cabeludo mais oleoso, né, ao longo do dia. Essas pessoas, se quiserem, podem lavar todos os dias. Não tem problema a gente lavar os fios, né? O couro cabeludo todos os dias. As outras pessoas que não, se elas não quiserem lavar todos os dias, porque não estão expostas desse jeito, né, a tanta oleosidade no couro cabeludo, pode lavar dia sim, dia não. É o que eu recomendo, Rê. O que você recomenda? Não, a recomendação é essa, não tem uma receita de bolo. Eu acho que isso vai muito da rotina do paciente, igual o Ju chamou a atenção. Isso influencia quem pratica muita atividade física. Tem pessoas que se exercitam diariamente. E muitas vezes intensamente. E aquele contato com o suor no cabelo, muitas vezes é mais deletério do que você, né, ter aquele cuidado, aquela rotina. Então não tenha medo, é igual a Juliana falou. Se você sente que o seu couro cabeludo está oleoso diariamente, não sinta medo em lavar, mas escolha os cosméticos adequados para o seu fio, para não ter nenhum tipo de dano. Isso, você escolher adequadamente, você não vai lesar, não vai estragar, não vai piorar, né? Não vai aumentar a queda, nem nada do tipo. Porque algumas pessoas têm medo disso. Lembrando só também que também não deve ficar muito tempo sem lavar. A gente fala, não faço nada, não tô saindo de casa, tô só em casa, lavo uma vez por semana. Aí também é muito pouco, né, Rê? Uma vez por semana, a gente acumula muito resíduo, tem muita coisa, né, no couro cabeludo, que acaba aumentando a oleosidade, pode aumentar um pouquinho a queda, que a gente também não quer. E a própria oleosidade e os resíduos acumulados, Ju, eles são fatores predisponentes para a dermatite seborreica, que é a caspa. Que eu acho que nesse momento muita gente está aí preocupado em relação a isso. Eu vou falar.
Então, teve muita paciente perguntando assim, como prevenir a piora da dermatite seborreica, que é uma doença que a gente tem no couro cabeludo, né, em outras partes do rosto, né, do tronco, a gente pode ter mais específica do couro cabeludo, que é o que a gente está falando aqui agora. É sempre lembrar dessa questão da lavagem, dos cuidados, dos produtos corretos, né, que a gente não vai passar nada aqui do que fazer, do que usar, porque é muito individual, mas a grande maioria das pessoas já vem com o tratamento em casa, que já passou com o dermatologista, daquele shampoo, ou de algum corticóide que tem que usar, ou corticóide com ácido salicílico que tem que usar, daquela forma que já foi prescrito para ela, se precisar ela pode usar de novo, como está naquela prescrição. E lembrando também, questão da emocional, né? A questão emocional influencia muito na dermatite seborreica. Então, é aquele paciente que ficou muito estressado, passou por um período de estresse intenso, ele com certeza vai ver uma piora dela, mas se ele conseguir, né, melhorar isso, controlar e manter um tratamento em casa, acredito que a maioria das pessoas vão conseguir controlar bem. Você não acha, não? E outra coisa também, Ju, dormir de cabelo molhado. Porque É. aí fora da Esqueci. rotina, muita gente acaba deixando para lavar à noite. E lembra que, né, acho que a gente precisa pontuar, a dermatite seborreica ela é causada por um fungo que mora no couro cabeludo de todos nós. É E aí, numa habitual, ele vive, situação né? adequada de umidade em excesso, um ambiente abafado, muito capacete, muito gorro, ele se prolifera de uma forma a mais do que o Mais intenso. habitual. Então, dormir de cabelo molhado é uma coisa que, como a gente tem um tempinho para esperar o cabelo secar antes de deitar, vamos Vale a ter pena essa fazer. atenção, com certeza. Eu acho bem Tem que lembrar. importante. Exatamente. Outra pergunta aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente está falando, vocês podem perguntar aqui, tá? A gente está só falando aquilo que trouxeram para a gente dúvidas e a gente está falando. Mas se tiver alguma coisa além, tá? Sobre cada tema, vocês falam. Uma pergunta muito importante, que eu vou ficar adorando fazer. Eu vou fazer toda junto, se você quiser eu repito. Sobre hidratação dos fios, uma opção que a gente pode ter em casa, seja produtos caseiros, pediram, né? Sobre receitas caseiras, se vale a pena, não vale fazer, com que frequência que a gente deve fazer essa hidratação. E teve uma pessoa que até perguntou assim, que eu ouvi dizer que a hidratação que a gente faz não restaura de verdade os fios. O que você me fala disso tudo aí? Então, Ju, muitas vezes até pra gente até difícil no consultório que os pacientes querem nome e sobrenome de marca, cosméticos em geral, o que a gente pode indicar. Só que é uma coisa muito individual, como você comentou. Muito. A necessidade do cabelo de um paciente é completamente diferente do outro. Tem muita gente que às vezes viaja para o exterior, gasta horrores com marcas renomadas e chega aqui e fala que aquele produto não funcionou Não deu no meu certo. cabelo. Por isso que é importante uma avaliação médica, né? A gente, tanto eu quanto a Ju, usamos na rotina, né, de consultório a tricoscopia, que é um exame que ajuda bastante na análise desde o couro cabeludo até, né, o comprimento dos fios. E com isso, Ju, a gente tem que definir melhor qual que é o perfil e a necessidade daquele paciente. O que eu até comentei numa live anterior que eu fiz com o Lindbergh, um colega nutrólogo aqui da cidade, que ele realmente me mandou isso. Ele, como nutrólogo, recebe muita pergunta de receita caseira por indiretamente estar relacionada ao padrão alimentar. Então, essa questão que popularizou muito na internet de cronograma capilar, que muita gente tenta fazer por conta própria, nada mais são do que 3 passos de cuidados que a gente orienta o paciente a tentar fazer. Então, orienta assim, em mídias, né? Não é a realidade do dermatologista. Então, seria a fase do paciente realizar a hidratação do cabelo, que seria aquela fase em que a gente devolve água e, às vezes, até o próprio ácido hialurônico, que é um nutriente necessário para o cabelo. A segunda fase seria a fase da umectação, que ela é feita muito baseada em óleos, né? Que seria a gente devolver a gordura. E isso diminui muito o frizz. Então, tem muito paciente que chega com o cabelo ressecado e muito armado, entre aspas. Isso por conta de falta de gordura, o cabelo perde aquela maleabilidade natural e isso acaba influenciando. E o terceiro passo seria aquela parte de recomposição, a restauração do cabelo à base de queratina, que é proteína. Então, já dando uma pincelada aí no que eu acho que é possível fazer em casa, seriam as 2 primeiras etapas. Eu acho que dá pra gente tentar achar uma máscara adequada para o nosso cabelo, pra gente conseguir hidratar e devolver as gorduras boas. Hoje a gente tem no mercado óleos excelentes que a gente pode fazer. Eu sempre oriento o paciente fazer antes do banho, cerca de 15, 20 minutos, aplicar óleo de abacate, que é muito bom, óleo de coco. Você faz um coque ali, mantém uns 20 minutinhos antes do banho, depois você vem, higieniza bem o couro cabeludo, lava aquele cabelo para retirar os resíduos. Só a terceira fase, Ju, que a queratina, ela pode ser
bonzinha ou um Ou vilão. ruim, isso. Porque se a gente não souber usar no momento correto e na dose correta, o cabelo se torna extremamente quebradiço. Então, a gente, geralmente, quando a gente faz aqui na clínica a terapia capilar de restauração de proteína, o cabelo naquele dia, ele naturalmente já fica um pouco mais duro, mas aquilo é uma etapa que a gente já sai orientando os pacientes que aquilo vai acontecer. Sim. Então, se mesmo com orientação isso acontece, no dia a dia, para o paciente fazer isso em casa é um pouco mais complicado. Então, realmente, vão ficar com as 2 primeiras etapas, né, Rê? Isso. Aí entra a babosa, Ju, que todo mundo quer saber. Igual Babosa, falaram mesmo de babosa. Colocaram muito, eu até anotei aqui os pontos principais, os hot topics aqui. Eu acho que o mel e a babosa foram os vencedores, assim. Foi mais babosa. Muita gente usa o mel e a babosa com esse objetivo de hidratar o cabelo. A gente não tem o objetivo, né, Ju, de passar receita de quantas colheres de cada, nem qual a proporção. Eu acho que isso vai muito de cada um, porque não tem uma evidência muito precisa, né, pra gente prescrever isso. Isso, que a quantidade da gente tem uma evidência científica de realmente ter um efeito, né, no cabelo do paciente. Mas eu acho isso super importante, esse negócio do óleo de coco. Muitas pessoas sabem que ele é bom pro cabelo, mas essa questão de usar antes, né, de ficar com ele um tempo antes, às vezes as pessoas não sabem. Isso eu acho super importante você ter falado. Isso ajuda bastante. E aí, por que teve uma pessoa que comentou com o Seju a respeito, será se a minha hidratação caseira não tá fazendo o efeito, né? Caseira sim, a hidratação que eu faço em casa, não, será se realmente funciona? Se a pessoa tiver uma orientação e estiver usando os produtos corretos, na ordem correta, Ju, funciona sim. Funciona. Lembrando que quem faz muita química no cabelo, seja a descoloração, sejam... eu também tô com umas pontinhas aqui, quase saindo. Seja a descoloração, as tinturas ou os alisamentos, o primeiro ponto que é degradado é a cutícula, que é a camada mais externa do fio. Então, se a gente está com uma cutícula degradada, você pode colocar o que você quiser no seu cabelo que não vai segurar. Imagina um envelope que está todo fragilizado e não está conseguindo manter aquela nutrição. Então, por isso que é importante você primeiro orientar. E aí, caso a paciente consiga fazer em casa, chega uma hora que ela fica satisfeita. Não é que a gente faz o paciente refém do consultório. Mas pelo menos para uma orientação inicial, eu acho válido ele ter essa avaliação conosco, né, Ju? Claro. Entender que são etapas, né? Que às vezes o cabelo precisa seguir algumas etapas para você voltar àquela nutrição mais adequada. Que às vezes não é só uma receita só que ele vai resolver, né? Às vezes tem que entender isso. E Ju, eu vou puxar uma brecha aqui. Como todo mundo sabe aí que a Ju tem criança em casa, eu acho que tem muitos pais que estão aí mais atentos e cuidando mais dos filhos. Eu acho que você podia passar uma orientação geral, assim, de primeiro como que se dá o crescimento do cabelo da criança, como que é esperado e se os pais podem fazer alguma coisa na faixa etária pediátrica para estimular esse crescimento. Sim, eu tenho até Rangel perguntou aqui sobre como fazer em relação à lavagem dos cabelos das crianças, quantas vezes. Eu vou falar sobre o cabelo das crianças e falo sobre essa questão da lavagem, tá? Ótimo. Em relação ao fio, né, da criança. A gente tem que entender que a gente tem toda uma determinação genética já, nós já nascemos com isso, sobre a quantidade de fios que nós vamos ter ao longo da vida, né? Se vamos sofrer alguma questão genética ou não ao longo da vida. E que os fios, eles nascem bem fininhos, né? Bem pequenininhos mesmo. Mas é uma coisa natural. Geralmente no início da adolescência vai engrossar durante toda a nossa vida adulta. Pode ser que lá para os 40 e poucos anos, homens e mulheres pós-menopausa, ele volta a afinar. Isso é uma evolução geralmente natural e fisiológica de todo mundo, né, Rê? É claro que ao longo da vida a gente tem alguns fatores químicos, externos, né, físicos, que isso vai alterando. Mas isso é de uma forma normal. Mas muitos pais ficam acham estranho que o fio está muito fininho da criança, mas aquilo é normal. A gente raramente, assim, pensa em alguma doença, porque não é uma faixa etária que é comum de ter essas doenças do fio ou do couro cabeludo. Quando a gente vai investigar ou pesquisar, a gente pensa mais em questão nutricional, né? Muita alimentação. Se falta alguma coisa na dieta, se o paciente tem alguma anemia, a criança tem alguma anemia, alguma deficiência de ferro ou de algum outro suplemento que, né, vitamínico que a gente possa investigar, a gente vai investigar, mas não é comum. E também a questão de disfunção de tireoide, que seriam outras coisas que a gente pode pesquisar. Mas geralmente, na grande maioria dos casos, eu não faço essa investigação, a não ser que pela história, por toda a conversa, a gente pense em alguma coisa. Só para a gente saber que tem essa evolução natural. O fio nasce fininho, engrossa ao longo da vida, e depois afina de novo no final da vida. E em relação à lavagem, depois você completa para mim, tá, Rê? Em relação à lavagem, para mim é a mesma coisa dos adultos, que tem criança, pelo menos a minha menininha,
ela corre, ela brinca, ela fica ensopada. Meu sobrinho também com o cabelo, cabeça ensopado. Então eu tenho que lavar todos os dias. Eu lavo da minha filha. Só de noite, às vezes, eu já lavei no meio do dia, de noite ela vai dormir. E, né, acaba que ela vai tomar o banho e dormir. Para não dormir com ele molhado, eu não lavo à noite. Mas, em alguns momentos, eu até tenho que lavar 2 vezes, porque eles ficam ensopados nessa época brincando. Mas pelo menos 1 vez por dia já tá bom, tá, gente? Então não tem que ser 2, não. Pelo menos 1 vez tá bom. Alguma coisa aí, Rê, que você faria diferente? Ô, Ju, eu acho que é só a gente orientar também a questão dos shampoos para criança. Lembrando que o pH do cabelo do adulto, do couro cabeludo, ele é ao redor de 4,5. A criança tem um pH alcalino, ele é um pouco mais alto. Então, e a recíproca é verdadeira. Tem muito adulto que usa shampoo infantil achando que vai fazer bem pro cabelo. Só que lembrem comigo, se o shampoo tem um pH mais alto, ele vai abrir suas cutículas e o cabelo vai ficar armado como se fosse um cabo de vassoura. Então, muita gente usa falando, eu uso shampoo infantil. Isso não é correto. O shampoo infantil é para faixa etária pediátrica. Exatamente. E aí a gente fala que é importante a criança também usar o produto correto, porque ele não é irritante para a área dos olhos, ele tem todo um cuidado para aquela faixa etária. Para aquela faixa então, eu etária. acho bem importante respeitar isso. Isso aí também, em relação ao pH que você falou do shampoo, a gente pode só pincelar rapidinho, que eu geralmente recomendo usar o shampoo e o condicionador da mesma linha pela essa questão de alteração de pH, que as linhas, elas variam sobre isso, né? Uma linha tem um pH de um shampoo de um valor que o outro não tem, mas o condicionador vai fechar aquela cutícula com pH. Isso aí, pelo menos, eu às vezes recomendo ao paciente, que eles, quando eles não, acho bem importante. Aí a Monique aqui comentou que ela teve uma alteração na tireoide e depois do parto o cabelo caiu muito. Gente, quem consulta comigo sabe que eu falo muito isso. O eflúvio, que é a queda aguda, na minha prática, Ju, depois até é bom você dar a sua opinião de que você pega mais no consultório. As 2 condições que mais fazem cair o cabelo é pós-parto e pós-suspensão de anticoncepcional. Não tem jeito. Gente, tudo que causa uma variação hormonal no corpo da mulher induz um aumento da queda. O estrogênio, que é o principal hormônio feminino benéfico para os cabelos, ele se mantém em um nível alto durante a gravidez, assim como durante o uso do anticoncepcional. Então, né, Ju, o cabelo na gravidez fica maravilhoso, brilha, esvoaçante, não cai um fio. O problema é o pós-parto, que às vezes cai um pouquinho. Então, eu acho que ela teve 2 fatores, tadinha. Ela teve o pós-parto, que já faz cair bem, e a tireoide, que é fundamental. Exatamente, teve 2 fatores. Isso realmente são as questões mais comuns. Pós-parto, anticoncepcional e também pós-cirurgia, Rê. Tem muitos pacientes que chegam questionando, eu fiz uma cirurgia, depois de tantos meses, grandes cirurgias, a maioria delas, o cabelo começou a cair muito, sabe? Eles acham que é a anestesia em si. E não, aqui, ó, Kelma, aí, ó. Gente, aí, Kelma, nossa anestesista querida. Isso. Sempre leva a fama, Rê, né, amiga? Sempre. A anestesia leva a fama dela ser a causadora da queda dos fios. E, na verdade, é todo o processo endócrino-metabólico que tem ali que justifica, tá? Então, nosso organismo não foi preparado para nenhuma cirurgia. Então, a gente fala que é o estresse cirúrgico como um todo, não só o estresse emocional, mas é um ato. Você usa remédios no intraoperatório, dentro da cirurgia. Geralmente, esses pacientes vão com remédio, prescrições para casa. Então, tudo isso, a nutrição do paciente por ali, em torno, às vezes, dependendo da cirurgia, 1, 2 semanas pós-bariátrica, existem quedas, assim, horrorosas em quantidade. Então, assim, o ideal é que você já entre, por isso a importância de um risco cirúrgico adequado. Você já entrar na cirurgia com as doenças controladas, os exames realizados, e aí a gente pode fazer algumas medidas e orientações para prevenir essa queda, principalmente na situação da bariátrica. Aquele segmento dietético, aquela orientação correta e suplementação, porque na maioria das casos eles vão precisar. Isso acaba minimizando as sequelas, né, os problemas. E lembrando que essas quedas, gente, que a gente está falando, pós-parto, suspensão de anticoncepcional, doenças da tireoide, cirurgias, a partir do momento em que o fator desencadeante foi controlado, em 99% dos casos, a gente vai ter uma repilação completa. Assusta, né, Ju? O paciente traz o saquinho de cabelo para o consultório. Porque nesse eflúvio telógeno, nessa queda aguda, tem pacientes que podem perder até 50% dos fios. Podem ser quedas intensas, mas volta. Uma grande maioria das vezes, graças a Deus, volta. E tem mais uma pergunta aqui rapidinho. Opa, peraí. Peraí, rapidinho. Ju, tá boa? Ju, Rocha.
Ah, sobre a menopausa. Eu acho que nós começamos a falar dos fatores hormonais. Sim. A Lívia perguntou da menopausa. Isso é a mesma situação. A partir do momento em que a mulher entra na menopausa, ela começa a produzir menos hormônios da idade reprodutiva, principalmente o estrogênio e a progesterona tem uma queda. Então, eles perdem aquela proteção. Então, junta a alteração hormonal associada ao que Ju falou, que a partir dos 40 anos a gente começa a ter diminuição, né, afinamento do fio e assim como uma lentificação do crescimento do cabelo. O cabelo cresce um pouco mais lento. Então, junta esses fatores e, na maioria dos casos, às vezes, nessa idade, muitas pacientes que têm uma tendência genética para calvície já vão ter manifestado a doença. Então, vem uma calvície sobrejacente e acaba acontecendo isso aí, ó. O ginecologista Anderson falando aí, ó, estrogênio é vida, concordo, ajuda bastante aí para as mulheres. É que em relação, só aproveitando para puxar em relação à calvície, que é a alopecia androgenética, né? Alguém perguntou aqui sobre poder usar o minoxidil por toda a vida, mesmo que não tenha alopecia androgenética, e sim em uma fase de eflúvio telógeno. Ju, na prática, eflúvio telógeno agudo, que é aquilo que a gente define como uma queda de menos de 6 meses, geralmente a gente não precisa utilizar o minoxidil. Isso. Lembrando que o minoxidil ele é um remédio que tem uma ação de dilatar os vasos do couro cabeludo. Com isso, ele melhora a nutrição e oxigenação dos fios. A indicação precisa dele é a calvície, a alopecia androgenética, em que eu acho que ele dá um resultado incrível. A gente não tem dúvida, é o padrão ouro. Padrão ouro. Só que o muito importante é a gente falar do shedding hair, que é aquela queda de cabelo inicial que os pacientes têm quando eles começam a utilizar o minoxidil. Então, imagina um paciente, exemplo do pós-parto, cabelo caindo, ele começa a usar o minoxidil por conta própria, aquilo vai piorar a queda e vai ficar mais desesperado. Isso, então, assim, não use por conta própria, porque às vezes pode piorar a sua percepção de queda. Nas quedas crônicas, às vezes a gente pode até usar, Ju, mas eflúvio não é uma indicação precisa, assim. É mais para acelerar o crescimento numa fase mais adiante, sabe? Mais adiante, sim. Eu explico isso para algumas pacientes minhas, falo isso com elas, mas algumas insistem, querem usar, eu acabo deixando. Mas assim, eu explico exatamente isso, principalmente por causa dessa queda que a gente pode ter depois do início dele, que as pessoas desesperam, param de usar. Né? Na androgenética, então, na calvície, a gente fica com o coração doendo, né? Aí, assim, alguém perguntou sobre o uso do anticoncepcional para não perder cabelo. Eu acho que é tudo um pouco de bom senso também. A gente não prescreve para todo mundo. Falar, vamos usar anticoncepcional para melhorar a saúde e o crescimento do cabelo, não. Eu acho que ele está muito bem indicado em pacientes mulheres que têm uma tendência para alopecia androgenética, porque os hormônios do anticoncepcional, eles freiam um pouco a evolução da calvície. Mas para outras mulheres que não têm fator de risco para esses fatores genéticos, eu não vejo uma necessidade, né, Ju? Sim, de rotina, isso aí. Assim. Com certeza, isso aí tem que ver a avaliação dela junto ao seu ginecologista, se ela tem alguma outra indicação, alguma outra, né, a síndrome do ovário policístico, às vezes precisa, né, Ju, para controlar a doença. Endometriose, alguma outra doença, mas assim, eu concordo, Rê, para o cabelo, a gente tem que pensar muito. Alguém perguntou, alguém falou aqui, eu uso uma boa vitamina, a Mona, eu uso uma boa vitamina pré-natal, me ajuda muito. Isso que a gente está falando aqui, Mona, na gravidez, por si só, seu cabelo já vai ficar mais cheio, mais bonito, mais cheio de brilho. E alguns polivitamínicos realmente tem vários componentes, né, que realmente pode ajudar. Mas não vai ser só ele. A gravidez já por si só já faz isso. E Ju, vamos tentar abordar um pouquinho, que eu acho que muita gente, aquela questão da automedicação, em relação ao uso de suplementos. Quando que você geralmente indica no consultório, na sua prática, os suplementos nutricionais? Então, os nutracêuticos, é depois de uma boa avaliação que a gente faz com o paciente, desde a anamnese, toda a história dele, da queixa dele, a tricoscopia, né, do couro cabeludo, dos fios. Em alguns casos, o que eu mais indico é o eflúvio telógeno agudo, tá? Que geralmente são pós-cirurgias, né, o pós-parto, que eu indico o paciente explicando que aquilo é só um complemento, que aquele é um período que ele realmente vai passar, que aquilo é uma coisa fisiológica, que a gente vai tentar ajudar com que os fios cresçam mais forte, de forma mais rápida, mas não vai ser aquilo que vai fazer parar de cair os fios. É importante a pessoa saber disso, né? Que é um adjuvante, né? É um adjuvante. Aí eu passo nesses casos do eflúvio telógeno agudo. Você usa em mais algum caso, Rê? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nas fases em que o paciente vai ter um crescimento, necessita de nutrição
mais um intensa crescimento mais para intenso. repilar aquela quantidade de cabelo aumentada que ela perdeu. Então, eu gosto de fazer ciclos, né? Eu vou fazendo ciclos trimestrais e a gente vai observando e reavaliando o paciente. Eu também concordo. Mas também acho que não pode. Lembrando da gente, já até me perguntaram Ju, numa outra live sobre o Gummy se Hair. Me lentificou um perguntaram sobre pouquinho. marcas. Ah, o Agora, Gummy Hair, uma balinha. Acho que é uma balinha ba... assim, né? isso, uma balinha. Eu Aham. não tinha ouvido falar. Ju, o veículo não faz diferença. A verdade é a composição e a procedência da vitamina, que eu acho Isso que, que eu falei, olha, eu não a né? conheço, não me lembro de ter trabalhado com ela, ver, né, em Aham. estudo, nada assim. Mas é que muitas pessoas tomam por conta própria, Rê. Muitas pessoas É. tomam automedicação, sabe? Ah, o cabelo tá Aham. caindo, eu vou ali na farmácia e compro aquilo. E não é, a gente tem Uhum. que saber qual que é a causa da queda, ver direitinho, conversar com o paciente, Uhum. examinar, porque algumas vezes não vai precisar. Às vezes o paciente tem um custo, né? Vai ter um É. gasto com uma coisa que não São vai fazer medicações de um diferença, a gente custo tem que mais pensar. elevado, né, Ju? São, então a gente tem que Aham. realmente ter uma boa indicação para não aumentar, né, É. no orçamento do A Mona paciente. está perguntando quais suplementos. A gente define como uma classe genérica, Mona, Isso. dos nutracêuticos, né? Então, são vitaminas que a gente tem várias marcas. Acho que o objetivo nosso aqui não é citar uma marca específica, mas são esses complexos que associam várias vitaminas que eles prometem melhorar a parte de cabelo, às vezes unha e até pele também, Até né, Ju? pele. Uhum. Aham. Alguém É, perguntou aqui, Rê, Lívia, é normal cair até 150 fios ao dia? Pergunta muito frequente, Rê. Então, a Quantos gente fios? generaliza, Ju, isso para explicar para o paciente, para ele entender um pouco melhor, que o normal Sim. seria algo em torno de 100 fios por dia. Por que essa média? A gente tem 120 mil fios de cabelo, em média, no couro cabeludo. Uhum. E o normal é algo em torno de 10, 15%, está ciclando todos os dias. Então, baseado nessa média, a gente fala para o paciente. Só que, Ju, às vezes para mim cair 60 é o normal e para você cair 120 é o Que é normal. normal. Isso tem Uhum. variações individuais. Então, eu acho que, primeiro, o paciente conhece seu corpo. Você sabe, Ele as mulheres, nota. ele nota. As pacientes sabem falar o dia e a hora que elas começaram a observar o aumento da queda de cabelo. Então, se Principalmente você mulher. conhece seu ciclo e tá vendo um desprendimento maior de achos, e eu falo que uma alerta importante é a cama, viu, gente? Fio no travesseiro, de um modo geral, não é normal. Então, ela tá achando Uhum. muito fio de cabelo aí na hora que No levanta de travesseiro. manhã, é uma alerta de que é uma queda considerável, que vale a pena ser pelo menos investigada, tá? Acho bem Uhum. importante, sim. Com certeza. Eu vou só aproveitar aqui que Aham. Ana Lu Cachos mandou aqui. Eu tô pegando algumas perguntas, a gente está Claro, acho aproveitando e ótimo. puxando os tópicos, Bem tá? prático, né, Ju? Pra gente ir Aham. respondendo e falar de tudo. Aham. Ela falou sobre antirresíduo, shampoo antirresíduo, imagino eu, né? Não tira química. Explicar para nossas meninas, por favor, que não existe uma desprogressiva. Assunto que muita gente pergunta sobre alisamento capilar. Tem muita pergunta Isso. sobre isso, Rê. Em Alisamento. relação se pode ou não pode fazer, se tem algum que pode fazer, se tem algum que não tenha formol, tem outro tipo de alisante, eu vou complementando aí. Pode ir falando que eu vou te perguntando algumas coisinhas Tá que me bom. mandaram muito, por favor. Então, os alisantes à base de formol, independente da concentração, eles são proibidos pela Anvisa de uso no Brasil. Então, isso a gente sabe. E surgiram novos alisantes. Então, me perguntaram lá no Instagram, todo alisante tem formol? Não necessariamente. Uhum. Então, existem outras substâncias alisantes. Eu sempre oriento a paciente, primeiro, confiar no seu cabeleireiro, eu acho que é o primeiro passo. Da Sim. mesma forma que você escolhe o seu médico, o seu dentista, escolha o seu cabeleireiro. Isso. E que ele seja uma pessoa em que você confie na hora que você for fazer o procedimento, né? O alisante químico. O primeiro ponto é saber qual que é a substância alisante. Então, a formulação, se você puder tirar foto do rótulo, leve para o seu dermato, que a gente te ajuda nessa pesquisa. Eu também peço Não isso. é? O próprio site da Anvisa tem um relatório dos alisantes permitidos no Brasil, mas eu vou pontuar aqui 3 substâncias para o paciente saber, de um modo geral, o que é liberado. Então, são os alisantes alcalinos, que é o tioglicolato de amônio, que ele é mais usado. Ele é muito conhecido como se fosse aquela selagem, porque ele não tem aquele alisamento tão intenso. Geralmente, ele é muito feito no Brasil. Mas ele permite esse alisamento para aquelas pacientes que às vezes querem só controlar um volume, reduzir ondas. Uma paciente de cabelo afro, só um tioglicolato não vai ser o suficiente para alisar aquele cabelo. Mas ele é liberado. Ele é liberado. E uma pergunta específica fizeram sobre a selagem. Se ela acelera a calvície, a alopecia androgenética, nas pacientes que fazem.
Ok, eu vou só comentar mais uns os outros dois, eu vou falar a respeito disso. Tá, Aí temos continua, pode falar. eu vou anotar aqui para eu lembrar. Uhum. Temos também a guanidina, que ela também é utilizada, e temos os hidróxidos, que são as famosas sodas, né? Que aí entra Uhum. o hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio, que esse sim, ele é um alisante mais forte para as pacientes que têm cabelo cacheado, cabelo afro, Uhum. cabelo com volume maior. Então, se for perguntar para nós dermatos, a gente não vai indicar. Mas eu acho que nosso objetivo, Ju, é saber orientar os Orientar os pacientes, né? pacientes quando eles chegam para você com uma Isso. demanda. Sim, Então, com assim, certeza. às vezes a gente sempre, eu sempre tento gastar um pouco do meu tempo orientando a transição capilar, mas a gente sabe que não são todas as mulheres e os homens também que estão São preparados. Então, a gente tem difíceis. que Sim. respeitar e saber orientar ele a fazer de uma forma que cause menos dano para a Segura, saúde menos dano. dele. Isso. Exato. Então, esses três são os liberados. No site da Anvisa vale a pena quem for fazer algum tipo de procedimento dar uma pesquisada. E aí, o que me perguntaram sobre a selagem e acelerar a calvície. Não. As químicas, de um modo geral, elas têm o poder de, às vezes, danificar o fio e torná-lo um pouco mais fino. Mas ela não tem nenhuma interferência na parte hormonal, que é a Hormonal. origem da calvície. Então, às vezes, Uhum. aquele volume de cabelo que o paciente já está tendo uma diminuição progressiva em função da calvície, ele pode se tornar um volume um pouco menor em função de uma química sobrejacente, mas não que Associada. acelere a Uhum. doença. Não tem essa Isso. relação direta, não, tá bom? Outra pergunta aqui que fizeram sobre isso, né? Assim, se o alisante com, né, o alisamento com ácido lático pode na Ah, tá. gestação? Outra pergunta Então, super frequente em relação à gestação. Pode Ju, eu algum não desses libero produtos? nada. Eu, Também assim, libera não é nada. consenso, assim. Primeiro, ninguém estuda nada em gestante, entendam isso. Eu não É libero nem dificilmente, tintura, nem nem alisamento, nada. nem nada, nada. Nada. Então, assim, ninguém vai pegar um grupo de gestantes, passar um alisante à base do alisante X e ver se funciona ou não e ver se o bebê nasceu bem. Ninguém vai fazer isso. Então, eu Jamais. acho que é um momento muito delicado da vida da mulher e eu acho que dá para esperar. Nessa fase aí, eu não alivio para ninguém, não. Eu sou totalmente contra qualquer tipo Com- de procedimento. Concordo, Rê. Sou assim também. Minha ginecologista também é assim, né? Tô aqui a Aham. prova viva disso. Então, realmente para gestante, nada. Aham. E eu Vamos acho que ver aqui, ó. enviaram também umas dúvidas sobre a questão das tinturas. Isso é bem importante. Enviaram sobre as É, tinturas. Isso. As tinturas, a gente tem aquelas mais levinhas, né, Ju, que são os tonalizantes, que muitas vezes são Uhum. shampoos mesmo, que o paciente usa Pode usar para em dar uma. casa. Usa em casa. E eles só aderem à cutícula, que é aquela camada mais externa do fio de cabelo, né, Ju? Então, com cerca Uhum. de 8 lavagens, eles. Às vezes nem isso Já sai. tudo. Eles já Uhum. acabam saindo. E aí a gente tem as tinturas semi-permanentes, que são aquelas que penetram um pouco, mas sem entrar no córtex, que é o meio do fio de cabelo. Que aí entra a rena, que muita gente acha que a rena é super saudável por ser de Uhum. origem, né, natural. Mas o E por ela problema durar menos, é a sensação é que ela é mais saudável. isso. Mas o problema, Ju, é que a rena, além de ser muito alérgena, né, ela tem risco de causar dermatites de contato, né, dermatites alérgicas. É muito comum eles Uhum. associarem chumbo na Isso. composição e Uhum. metal Introduzirem. para a saúde do cabelo e a saúde como um todo, né, Ju? Os metais não são saudáveis, então é uma tinta Não. tóxica e eu não recomendo rena. Não acho que vale a pena o risco. E aí tem as Uhum. tinturas permanentes, que eu fico bem tranquila em orientar isso aos pacientes. Toda tintura, ela vem com descolorante. Antes Sim. era tudo à base de amônia, mas hoje existem Hoje no em dia tem mercado muitas. tinturas excelentes com alisantes não, perdão, com os descolorantes próprios, que são Muito pouco bom. agressivos. Então, eu Uhum. acho totalmente seguro as pacientes manterem que seja de 20 em 20 dias, de 30 em 30 dias, a questão da tintura, porque ninguém quer ficar grisalho, né, Ju? São raras os Não. homens, mas principalmente as mulheres, elas não querem mostrar os fios Mostrar os fios brancos. brancos. Isso eu também falo. Então, aham. Então, eu acho, em relação às tinturas, eu me sinto bem mais segura em orientar e eu sou bem aberta, eu recomendo. Liberar, né, para Aham. usar. Claro, Eu fora da acho gravidez. isso. Perguntaram aqui o nome dos alisantes. Depois, se vocês quiserem, a gente escreve no perfil e deixa salvo E para vocês deixa saberem salvo. o É. link da Anvisa para vocês acessarem. Eu acho que vai ser importante, Ju. Porque tem muito, né? Senão a gente É, vai ficar falando só neles a aqui. gente deixa o link para vocês pesquisarem, tá bom? É, Ju, e em relação rápido, a suplementos, a gente falou. A dermatite seborreica perguntaram aí de novo, Ju. Não sei se foi alguém fala um que pouco. Eu acho que foi a a Angélica. Não gente sei se falou, ela, se né? ela já escutou. A Aham. gente falou. Se não, Angélica, dá para Uhum. voltar depois, vai ficar salvo. Você vai ver a gente Isso. falando sobre isso. Mas se tiver alguma dúvida específica, também pode mandar. Se quiser mandar por direct também, depois pode mandar. A Ótimo. Shirley Ah, Pauliana perguntou se é normal uma pessoa ter
a fase fluotelógeno 2 vezes no ano. Deve ser o fluotelógeno agudo, né, que a gente estava falando, que é a causa mais comum, que é uma queda mais aguda, menor que 6 meses. Pode acontecer sim, se a pessoa tiver mais de um fator desencadeante, teve uma dengue no começo do ano, fez uma cirurgia do meio para o final do ano, ela pode ter sim. Né? E também, Ju, lembrando que existe, isso é relatado mesmo, o eflúvio sazonal. Existem pacientes que em determinadas épocas de ano, estação, geralmente no outono, o cabelo cai um pouco mais mesmo. Isso, tem isso também. Eles tentaram fazer uma comparação com os bichinhos que trocam de pelagem em determinadas épocas do ano. Então, tem pacientes minhas que falam, doutora, dá tal mês, todo ano o meu cabelo cai um pouco mais. Então, a queda sazonal, ela é bem descrita e ela pode acontecer. Mas mais de uma vez ao ano, igual o Ju falou, às vezes ela tem outros fatores que estão induzindo essas quedas, né? Exatamente. Desculpa, eu te interrompi, é só porque ela fez essa pergunta e ela repetiu a pergunta e eu queria responder para ela. Aí a Ana Lu Cachos perguntou a respeito do shampoo anti-resíduo. Então vamos lá. Em relação aos shampoos, shampoo anti-resíduo nada mais é do que um shampoo mais forte que faz uma limpeza mais profunda do couro cabeludo. A substância que limpa bem o couro cabeludo é o surfactante, que é ele que permite muitas vezes ensaboar muito aquela quantidade de bolha, de espuma. E lembrando que não necessariamente é o grau de... Você não tem que ficar esperando um shampoo ensaboar muito para falar que o seu shampoo deu certo. Isso. Mas os antirresíduos, eles têm essa finalidade de remover ainda mais o sebo, impurezas, poluição e às vezes o próprio resto de condicionador que fica no couro cabeludo. As minhas pacientes falam que as tinturas em si, elas podem sair um pouco mais rápido se usar assim. Claro que não as permanentes, que elas são mais duradouras. Mas os tonalizantes e as tinturas semi-permanentes, se o paciente usa muito shampoo anti-resíduo, tem chance sim de sair um pouco mais rápido. Isso. Mas o que eu oriento de rotina, Ju, é o paciente saber qual que é o produto de higiene, né, diária adequado para o tipo de cabelo. Mas pelo menos uma vez por semana eu acho que usar um anti-resíduo é interessante sim, para remover a questão da oleosidade do sebo. Então, sempre eu gosto de recomendar que o paciente use mais de um tipo de shampoo. Não é nem que o cabelo acostume, mas eu acho que um remove a impureza do outro. Cada um tem uma função, né? Isso, igual a gente falou, diferença de pH, de composição. Então, eu acho que vale a pena ter mais de um cosmético para higiene, mas que ele seja orientado especificamente para o seu cabelo. É igual que a Casa da Pastilha perguntou sobre retirar o excesso de oleosidade na raiz, que é o que a gente está falando agora. E teve alguém que perguntou sobre o excesso de oleosidade na raiz, no couro cabeludo, e o efeito rebote dele. Eu não entendi muito bem a pergunta. Tá. É porque algumas pessoas têm aquela ideia que se você lavar demais, você vai ter uma oleosidade de rebote, sabe, Ju? Na verdade, não. Eu acho que você tem que saber qual que é a necessidade do seu cabelo. Muito importante, Ju, as pacientes de cabelo afro, cabelo negro, ele é um cabelo muito mais seco, muito mais quebradiço. Então, eu tenho pacientes... diferente. Eu tenho pacientes, Ju, de cabelo afro, que elas lavam o cabelo uma vez a cada 7, 10 dias, e para ela aquilo é suficiente. Para essas pacientes de cabelo muito seco, a gente indica muito também a técnica low poo, no poo, né, Ju? Muito que são bom. Os produtos que têm menos esses surfactantes, esses detergentes que eu comentei, que são mais fortes, que eles dão uma limpeza mais leve, menos irritante. Então, eu acho mais seguro, mas tem que saber qual paciente usar, porque senão dá o outro problema. Né? Exatamente. Isso vai ser muito bacana para a Ana Lu Cachos, que ela que mexe muito, né, com cabelo afro. Vai ser bacana para ela. Bom. Alguém perguntou aqui que tipo de shampoo é recomendado, que foi a Mércia. Mércia, é isso que a gente está falando aqui. O shampoo, a indicação, ela é muito individual. A gente está falando de uma forma geral, mas assim, para sair indicando aqui para todo mundo usar, não tem como. Senão alguma pessoa vai ter um efeito bom, vai resolver para o cabelo dela, para o cabeludo, para o fio. Para outras pessoas vai ser exatamente o contrário, vai ser ruim, não vai fazer bem. Né? Por isso que a gente não está indicando não, mas nós estamos só falando de uma forma geral. Como que é de cada um e mais ou menos o que a gente faz na rotina. Outra coisa, a pergunta, Rê, que ficou aqui agora que eu tô lembrando, é a questão da hidratação caseira. Quantas vezes fazer? A gente tá. Ju, a hidratação ao longo dos fios depende muito dessas variantes da rotina e principalmente se o cabelo tem química ou não. O cabelo quimicamente danificado, ele exige uma frequência um pouco maior. Então, essas pacientes, às vezes, uma vez por semana, pelo menos, elas têm que fazer algum tipo de reposição para ajudar, de cuidados. Às vezes, uma paciente que tem um cabelo, né, um cabelo virgem, sem química, que tem todos os cuidados, não faz uso excessivo de chapinhas, secadores, que isso é bem importante a gente falar, viu, Ju, dos danos térmicos também. Isso.
Então, essa frequência é muito de acordo com o tipo do cabelo do paciente. Mas para uma paciente que tem cabelo com química, que eu acho que a maioria de nós aí já passou por algum A tipo de gente usa muito, química, né? Pelo menos eu na acho que uma vez musculação. por semana é uma média boa, sim. Tá Para bom? fazer, né? Outra coisa que a Márcia perguntou também sobre o óleo, né? Renata já deu a dica, né? Do óleo de Uhum, abacate, óleo de coco, de 15 a 20 uhum. minutos antes que você passa, né? Antes de tomar o banho, mas a gente indicou sim. Isso. Aham. Ferritina baixa causa Hum. diminuição na quantidade do cabelo. A Luciana perguntando, é o que a gente estava comentando. A ferritina, né, que é nosso estoque de ferro que a gente tem no sangue, ela pode, não só ela estando baixa, mas ela, junto com ela estar baixa, associada à anemia, né, outras coisas, que pode ter realmente alteração no crescimento do fio, que o fio precisa da ferritina, né, Rê? Uhum. Assim, o ferro é fundamental, né, Ju? Então, a principal causa, eu não sei qual que é a idade da Luciana, mas na faixa etária, idade Da mulher fértil, adulta. Uhum. a principal causa de ferritina baixa é pelo fluxo menstrual aumentado. Muito aumentado. Então, o primeiro Uhum. ponto, a gente tem que investigar, junto com a ginecologista aí que dá uma assessoria pra gente, Muito. mas assim, investigar o padrão de fluxo menstrual, excluir ovário policístico e outras doenças, ou Outras perdas causas. ocultas de sangue, né? Então, Uhum. esclarecido isso, a ferritina baixa, ela pode fazer cair o cabelo sim, não tem dúvida, Sim, a tá? gente sempre, lembrando que a gente sempre pesquisa durante a nossa anamnese, se precisa de exame ou Isso. de complementar com algum outro colega, né? A gente sempre Uhum. investiga, né? Isso. Aí, ó, E de máscaras antes em todas as lavagens. Assim, o que que eu acho, eu gosto de falar hidratação sobre instantânea. máscara, Ju, é o seguinte. É Qual que é a importante diferença da falar. máscara Pro pro condicionador. condicionador? A Uhum. máscara é como se fossem os mesmos princípios ativos, mas numa concentração bem mais alta. Muito Então, não mais alto. existe necessidade nenhuma de você usar máscara todo Todos dia. os dias. Porque Isso elas realmente podem, é de fato, pesar o cabelo. Você já tiveram essa sensação de usar um com hidratante e o certeza. cabelo ficar igual uma paçoca Duro, gordurenta, bem não sei duro, nem sim. explicar. Isso aí eu também Pegajoso, não é, Gil? é Então não tem importante também. necessidade de fazer isso. Se ela quiser Todo fazer a dia. umectação com os olhos com uma frequência um pouco maior, às vezes 2 vezes por semana, antes do banho, não tem problema. Mas dormir com o produto eu não recomendo, não. E Alguém lembrando falou? da ordem, Ju, acho que alguém comentou de dormir. Agora, o Dormir, não. importante é a ordem. É a Muita, ordem de muita isso que eu ia te gente. falar. O condicionador, gente, ele tem um poder de fechar a cutícula do Cutícula. cabelo. É o Então, que a quando gente a falou gente do usa a pH. máscara, é bem Uhum. importante você usar o condicionador depois da máscara para fechar e manter aquela máscara e os nutrientes Lá dentro do dentro. fio. Muita gente faz o contrário, usa o condicionador primeiro e deixa a Depois usar máscara por último. máscara, tira ela e vai embora, né? Isso é super Isso, então importante, viu, isso é bem gente? importante a gente falar, com certeza. Medicamento oral para dermatite seborreica. Existe, né, Ju? A Existe. gente tenta primeiro os cuidados, gente, para caspa, de shampoo, Top. loções, né, cuidados tópicos, mas tem alguns casos um pouco mais agressivos que a gente tem que lançar mão de remédios Do orais, tá? oral. Então, tem casos sim. Se estiver muito resistente ao tratamento só de passar, a gente pode tomar alguma coisa. A Luciana perguntou, então a síndrome do ovário policístico associada à ferritina baixa é uma causa de queda de cabelo? São dois fatores que não necessariamente vão vir Tem juntos, né? Podem isso. estar Cada um pode estar, associados. pode ser separadamente e estar associado, né? Uhum. E aí, Ju, a questão do ovário policístico também é muito comum. Ela é um estado, gente. Acho que alguém lá no começo perguntou até um pouquinho sobre calvície. Eu acho que vale a gente até citar algumas coisas por conta É, dos homens, né, Ju, também. isso. Ô, gente, desculpa, às vezes passa É. tanta pergunta, eu tenho que voltar, eu É. não vejo todas, tá? Então, Depois se a pode gente ir não chamando de respondeu, você novo. pode chamar de novo. Então, o ovário policístico, ele é uma situação em que a gente produz muito hormônio masculino, né? É um estado de Uhum. hiperandrogenismo. Androgenismo. Então, com isso, a gente pode ter irregularidade menstrual, aumento de pelos em áreas Pelos que em não são áreas comuns, espinha, do muito comum, furtizo. e a queda de Uhum. cabelo. E esses hormônios masculinos, para uma paciente que tem uma tendência a ter a calvície, é como se estivesse colocando lenha na fogueira. A gente vai Isso, acelerar o desenvolvimento da alopecia androgenética. sim. Então, essas pacientes com ovário policístico é fundamental ter um controle bem regular dos hormônios com o ginecologista. Às vezes até o endocrinologista ajuda Entra. bastante, Uhum. né, Ju? Porque Sim. isso tem reflexo total na saúde dos cabelos, tá bom? Isso vai fazer diferença. Alguém insistiu aqui, Ah, perguntou de Mari, que novo. é Mari. Ah, tá, Não? dormir com óleo eu não recomendo Não. não, gente. Não A vejo gente falou isso necessidade aqui. não. Não vejo Em necessidade não. relação a gente dormir, eu queria só aproveitar também Aham. desse momento que a gente está, algumas pessoas estão em casa, acho que a grande maioria das pessoas está ficando em casa, de Aham. evitar aquele uso mais intenso que a gente tinha de secador, de Ah, é chapa, verdade. de babyliss, não dormir com ele molhado, porque a gente sabe que no dia a dia na correria tem gente que eu assumo
durante a primeira gravidez da residência, eu tava tão exausta e cansada, já em casa, tomava um banho, não conseguia esperar para dormir. Mas eu não faço mais isso, tá, gente? Evitar isso e evitar o uso desses, né, de tudo, todo esse dano químico que a gente pode ter. Quando em relação ao secador, que às vezes eu libero para a paciente usar, né, que o meu banho chegou tarde em casa, eu recomendo isso, acredito que você me fala o que você recomenda, é de usar ele mais distante do fio, né, ali a uns 20, 30 centímetros, não naquela temperatura mais quente, a temperatura um pouco mais morna, só para tirar o excesso. Você recomenda isso também? Não, eu também não vejo nenhum problema, Ju. E eu confesso que eu sou uma das adeptas ao secador. Não tem jeito. Eu preciso dele, tento usar com uma frequência um pouco maior. E eu acho super prudente a sua orientação. Vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa, que não tem tanto compromisso social, que a gente não vai para o trabalho. Algumas pessoas estão trabalhando em casa mesmo. Vamos nos permitir aí ter um cabelo mais natural, que eu acho que essa fase permite isso. Chapinha, Ju, eu não libero muito, sabe? Eu acho que a chapinha é importante falar que ela atinge 200 graus Celsius. Ela desnatura e destrói as proteínas do cabelo. Então não tem como eu falar para uma paciente Por isso que ele fica lisinho, né? Ele quebra. Quebra. Então não é possível você ter um cabelo saudável usando chapinha. Uma coisa é, eventualmente, uma vez a cada 6 meses, uma formatura, um casamento. Mas uma pessoa que fala comigo que usa semanalmente a chapinha, isso é um pouco contra o que eu recomendo. Eu não sou muito a favor, eu também não recomendo, não. Mas o secador com essa cuidado. Distância, um protetor térmico, ajuda e é tranquilo. Isso. Aqui, ó, deixa eu ver rapidinho. Perguntando aqui. Dermatite seborreica na pele, isso mesmo. Eu ia até falar, né, Ju, das outras áreas que a dermatite pode acontecer. Isso que eu te falar, foi o que eu citei, Angélica. A gente estava falando do couro cabeludo, dos fios, porque, né, o que o pessoal estava mais perguntando aqui, mas existe também no rosto, área de sobrancelha, aqui no sulco. Tem alguns homens que tem até na região torácica, mais comum, né? Mas é o que a gente estava falando, que nesse período, manter o tratamento que você já tinha com o seu dermatologista, as indicações, as medicações, a forma de usar. E lembrar que o fator emocional está associado, né? Nesse momento de estresse que a gente está vivendo, de isolamento, de tudo que está acontecendo, pode dar uma piorada sim, mas tentar manter aquela regularidade. Ô, Ju, e em relação ao começo que a gente falou sobre queda, hoje eu atendi um paciente, eu achei bem interessante, me deu essa vontade de falar isso. Às vezes, gente, a nossa percepção na rotina do dia a dia, de trabalho e correria, a gente acaba perdendo esses, vamos colocar aí entre aspas, esses 100 fios, e a gente não enxerga tanta quantidade de cabelo, porque ele vai se desprendendo uma hora no banheiro, uma hora no trabalho, uma hora no ambiente que a gente está sentado. Você não está só dentro de casa. E agora que a gente está dentro de casa, e algumas de nós, a maioria somos nós que estamos higienizando a casa, a gente consegue encontrar muito mais fio de cabelo. Então é aquela, às vezes, pseudo-queda. Às vezes o cabelo nem tá caindo mais do que o normal. Mas nessa época de isolamento, a gente tá tendo uma percepção maior. Às vezes o chão da casa é claro, é um chão branco. Então, fiquem tranquilas, procurem, claro, a orientação do médico de vocês, mas muitas vezes pode ser que o cabelo nem tá caindo. É só uma percepção que tá um pouco diferente nessa fase. Isso é importante. Perguntou aqui na Lucas, isso é super importante. Óleo de tutano, usado após o shampoo, é melhor misturado em máscara ou aplicar puro antes da máscara? Ju, eu não gosto muito de misturar as coisas não, sabe? Eu acho que as máscaras, elas têm os conservantes, elas têm os pHs corretos nas já tem tudo lá que precisa, isso. Então, reserve um dia para você fazer sua umectação com seu óleo. Reserve outro dia para você hidratar com a máscara que é adequada para o seu cabelo. Então, eu acho que a gente tem tempo bastante para fazer isso tudo em etapa e na ordem correta. Eu acho que a chance de agora você misturar, mais do que nunca. de misturar e inativar até algum desses produtos, deles não terem o efeito que eles teriam se fossem usados isoladamente, é grande a chance disso acontecer. Concordo. Então, eu não acho que vale, não. Não recomendo, também, não recomendo também. Nem pro fio, né? Pro couro cabeludo e pro corpo também, que são coisas que os pacientes gostam de misturar o creme, misturar um óleo, eu também não faço isso. Isso, eu acho que não tem essa necessidade, não. Acho que é cada coisa no seu tempo, sem pressa. Outra coisa que eu ia te perguntar, Rê, que me perguntaram, mandaram muitas perguntas, é em relação a dar volume aos fios. Muitas mulheres queixam disso. Meu cabelo não tem volume, o que eu posso fazer? A maioria, Ju, eu posso falar com você que, sei lá, 80, 90% das minhas pacientes que queixam de perda de volume é constitucional.
Você vai ver o padrão da avó, o padrão da mãe, da irmã, é todo Todo mundo com mundo tem cabelo bem muito fininho. fino. Uhum. Então, assim, padrão constitucional, gente, não existe milagre, não existe a vitamina que você vê na internet que fala que o cabelo vai triplicar o volume. Isso é uma expectativa irreal que a gente não pode alimentar isso nos pacientes. Sim. Mas eu acho que se você manter o cabelo bem hidratado, você vai repor massa, repor volume, e se for necessário a suplementação oral em alguns casos, eu acho que assim, vamos fazer de tudo para melhorar. Evitar química, se alimentar bem, dormir bem, beber bastante água e usar os cosméticos que podem nos ajudar. Mas, Isso gente, isso não é nada milagroso. São cosméticos isso. que dão uma adjuvância, uma auxiliada, mas nada excepcional, não. Nada. E principalmente me perguntaram sobre esses cosméticos para durante fazer algum penteado, algum evento, essas coisas, aquelas espumas que você libera. Ah, não, acho ótimo, não tem problema nenhum. Eventualmente é só camuflagem, cosmético, não tem problema. Esse aí não tem problema, né? Outra coisa que ele perguntou sobre o Exímia Fortaleza é bom para queda. Como terapêutico, sim, nos casos onde tem a necessidade, eu gosto. Você prescreve? Eu prescrevo ele. Você prescreve? Eu prescrevo, Ju. Mas como naquela a gente situação falou, de te explicado, tem que ter assim, uma queda. E é importante a gente ver se realmente o paciente precisa. Eu chamei bem a atenção disso na live minha com o Lindbergh, que é uma situação bem importante. A hiperavitaminose, o excesso de vitaminas pode induzir queda de cabelo. Sim. Então, às vezes, chega o paciente no meu consultório que está tomando 3 vitaminas ao mesmo tempo, 3 marcas diferentes. Isso, além de não ser bom para o fígado, para o rim também, muitas vezes pode piorar o cabelo ao invés de ajudar. Então, né, ele citou essa marca, realmente é uma marca que é muito conceituada na dermatologia, assim como outras, mas eu acho que tem que avaliar se realmente está indicada naquele caso. Exatamente, né? tudo que a gente falou. Mas realmente é uma que a gente gosta, é bem consolidada. Isso. Aí pediram outros nomes aqui, mas é difícil, eu acho que focar em nome de marca é complicado. É muito difícil. Em relação, alguém perguntou aqui, a Lívia, usar glicerina no cabelo. Glicerina, não tenho opinião formada a respeito. Não, também não. Nunca li nada sobre a glicerina no fio. E também uma dica prática boa, Ju, são os shampoos a seco. Não sei se vocês conhecem. Salva vidas, às vezes, né? Na correria. Adoro. Ju. Então, eles não podem ser usados sempre, mas eventualmente na correria você aplica eles na raiz do cabelo, dá uma disfarçada na oleosidade. Eu também gosto, assim, eventualmente. Eu gosto dele. Eu gosto de usar ele aqui a uns 20, 30 centímetros, né? Mais essa região da frente, onde aparece. Eu não uso no fundo, onde não vai aparecer. Aplico ele, deixo dar uns 30 segundos, depois eu venho sacudindo assim, porque algumas regiões eles ficam mais branquinhos. E vida que segue. Você faz assim também? Isso, eu acho que ajuda bastante, eu gosto. Eu acho que essa distância ajuda. O Mauro, que a gente falou de homens aqui, agora o Mauro perguntou, falar um pouco sobre a alopecia, acredito que seja a alopecia monogenética, a calvície, e oleosidade no couro cabeludo masculino. Uso finasterida há muitos anos, porém o resultado não tem sido mais o mesmo. Isso foi até então, tema hoje da live, né, do Tricolage Club, né, que a gente está assistindo. Então, gente, tem muito conteúdo bom na internet. Eu acho que o lado bom dessa quarentena é aproveitar para aprender muita coisa, fora às vezes da área nossa, eu não sou médica, tem tanta coisa boa e tanto conteúdo, mas... hoje a gente tem uma aula sobre isso. Só dando uma pincelada, a finasterida, ela é um dos tratamentos consagrados para a alopecia androgenética. Sem dúvida. Mas assim como qualquer tratamento para alopecia androgenética, cada paciente responde de uma forma. Isso vai depender da quantidade, porque, como eu comentei anteriormente, a calvície ela é causada pelo DHT, que é um derivado da testosterona. Então, todos nós... 2 minutinhos, acho que não vai dar para falar fisiopatologia, não. Mas, resumindo, a calvície acomete os homens. E aí, se a finasterida não está dando jeito, acho que vale a gente avaliar para ver se tem alguma outra opção melhor. Isso. Né, Ju? Acho que teve muita dica boa e acho que nós vamos ter que segmentar essa live depois. Vamos ter que segmentar, a gente vai falar depois. Vamos programar alguns conteúdos mais para homem. Manda mais dúvidas, gente. Foi tão enriquecedor a participação de vocês e a gente ficou bem feliz. Pode mandar mais tema aí que a gente faz. Rê, queria muito te agradecer. Obrigada, viu, por se disponibilizar, ajudar com essas dúvidas, que tem algumas coisas que realmente são muito específicas, é quem realmente mexe muito com o couro cabeludo, né? Quem estudou um ano além, né, na dermato. Isso é muito importante, tá? Se alguém tiver alguma outra dúvida, a gente pode mandar pro direct que a gente responde, né, Rê? E se eu gosto de deixar no final, Rê, nos outros dias, algumas caixinhas pra gente ir respondendo os pacientes, né, verem, ótimo, vai ser de forma geral.
Aham. No meu perfil também, se vocês quiserem acompanhar, a gente coloca algumas Isso. coisas, pode Deixa eu mandar colocar direct lá. que É. a gente vai compartilhando e vamos compartilhar o link também dos alisamentos. E se vocês tiverem alguma dúvida em específico, pode mandar, que o que tiver ao nosso alcance de ir respondendo por direct. E obrigada, Ju. Eu fiquei feliz aí com essa iniciativa e que seja a primeira de várias. Combinado, viu? Beijo, Rê. Então, Até mais até, todo mundo. beijo. Obrigada a todo mundo Tchau, que todo mundo que participou. participou e foi ótimo. Até mais, Rê. Tchau, até Tchau. mais.